Meus irmãos e irmãs, a primeira leitura ao longo desse tempo da Páscoa tem sido dos Atos dos Apóstolos, ou seja, a primeira história da igreja, lá do início, no tempo dos apóstolos, depois que Jesus tinha subido ao céu. E meio que as conquistas, as coisas boas e os problemas dessa primeira história da igreja, elas são modelo, porque tudo aquilo que é humano não é novidade, né? Então, vários problemas que aparecem lá na igreja da origem continuam vindo e voltando, são tentações que a igreja passa durante todos os tempos. A primeira leitura de hoje nos fala de um problema enorme que tinha lá no tempo dos apóstolos, que hoje ele não existe mais, ele foi resolvido. Havia dois grupos na igreja antiga. O dos judeus que seguiam Jesus. O outro, o dos pagãos que seguiam Jesus. O grupo dos judeus dizia assim: bom, Abraão é nosso pai. Nós temos os patriarcas. Nós temos os profetas. Jesus era judeu. Nós temos as escrituras. Os apóstolos eram judeus. Então, quem quiser ser cristão, quem quiser seguir Jesus, tem que seguir a lei dos judeus. Então, se esse grupo tivesse tido sucesso, nós aqui hoje não poderíamos comer carne de porco, que é proibido, teríamos que guardar o sábado, os homens teriam que circuncidar lá com 8 dias de idade, teria uma série de leis de pureza, impureza, uma série de coisas que está lá no início da Bíblia. Só que esse outro grupo, que eram vindos dos pagãos, que não eram judeus, o grande defensor desse grupo foi São Paulo. Então lá, conversando com os apóstolos, a posição de São Paulo saiu vitoriosa. Então foi decidido que aqueles que não são judeus, ou seja, nós, não precisam seguir a lei de Israel. Não precisam seguir a lei lá do Antigo Testamento. E isso foi confirmado, na época em que isso estava sendo discutido, foi confirmado pelo próprio Espírito Santo. Pedro foi chamado na casa de um pagão chamado Cornélio. Chegando lá, Pedro deve ter ficado muito espantado, porque quando ele chegou na casa, o Espírito Santo desceu sobre aquelas pessoas, como tinha descido sobre os apóstolos. E aí Pedro disse: bom, agora eu vejo que Deus não faz distinção de pessoas. Então, por causa desses sinais do próprio Deus, a igreja não faz distinção de nações. Dá para ver até pelos papas. Teve um papa italiano, aí ele morreu, veio um papa polonês, São João Paulo II. Aí São João Paulo morreu, veio um alemão. Aí o alemão aposentou, veio um argentino. E assim por diante. A igreja, ela é de todas as nações, ela é do mundo inteiro. Então esse problema nacional, por assim dizer, está resolvido. Mas essa primeira leitura, ela fala para nós de uma outra coisa, que é uma tentação que permanece na igreja durante todos os tempos. Que é a tentação da gente pegar um grupo e colocar acima da igreja. Colocar acima do amor de Deus. Não mais agora o grupo dos judeus, mas tantos outros grupos. A nossa sociedade, se houve uma época em que o mundo estava dividido, é a nossa. Hoje em dia se fala, aqui tem o grupo dos ricos e os patrões. Lá de cá, os pobres e os empregados. Mas Deus está acima de todos. A igreja é para todos. Lá de cá está o grupo, os homens. Aí do lado de cá as mulheres. Muita gente quer que ambos fiquem em guerra. É um contra os outros. A mulher querendo achar que é melhor do que o homem querendo achar que é melhor que a mulher. Mas a igreja é para todos. O amor de Deus é para todos. Ou então, raças. Do lado de cá tem os indígenas, aqui tem os negros, aqui os brancos, aqui os asiáticos, aqui, enfim. Mas a igreja é para todos. A cura para todos esses problemas da sociedade seria se a gente percebesse que não importa o grupo, não importa a diferença, aquilo que nos une é muito maior, que é o amor de Deus. A palavra católico vem de duas palavrinhas gregas, katá, holos. Katá significa segundo,
holós todo. Se a gente tiver uma visão católica, ou seja, uma visão segundo o todo, não importa qual grupo a gente goste, qual grupo a gente pertença, a gente sempre vai ver o outro como irmão, porque nós todos fazemos parte da mesma igreja. E o nosso país, especificamente, ainda tem essa divisão que é do mundo inteiro, para todo lado. O nosso país ainda tem uma pimenta a mais, um tempero, um veneno a mais, eu diria, mais do que um tempero, que é divisões políticas. A igreja ela não pode entrar em política partidária, porque qualquer partido é uma parte, e a igreja tem que olhar segundo o todo. Não importa em quem você votou nas eleições passadas ou nas futuras, a igreja é sua mãe. Então, não pensemos que os nossos grupos, as nossas preferências, têm que ficar acima do nosso amor ao próximo. E é isso que Jesus vem falar no Evangelho. Ele diz com palavras muito fortes. Ele não diz assim, se vocês acharem melhor, se possível. Ele diz o seguinte, a última frase do Evangelho de hoje. Isto é o que eu vos ordeno, amai-vos uns aos outros. Amar o nosso próximo não é opcional. Não é uma coisa que a gente pode fazer ou pode não fazer. Não é alguma coisa que eu posso dizer, esse próximo aqui eu amo porque eu gosto muito dele. Aquele ali não. Aquele ali, o que eu puder fazer de ruim para ele, eu faço. Jesus manda que nós amemos até mesmo os nossos inimigos. O Evangelho é um discurso de Jesus aos discípulos antes dele ir para o Horto das Oliveiras. Então a gente pode dizer que é um testamento de Jesus. São as últimas palavras dele para os apóstolos antes dele ser preso. Ele diz lá, não vos chamo servos, eu vos chamo amigos. Que palavras confortadoras, meus irmãos. Todas as vezes que a gente for tentado por um espírito de autocrítica, muitas vezes a gente pensa de si mesmo, né? Eu não presto, eu não valho nada, tudo que eu faço não dá certo, minha vida não tem sentido, seria melhor morrer. Às vezes a gente pode cair nessa tentação. Pode ter certeza absoluta que essa voz não é de Deus. Ou é a nossa própria voz acusando a gente mesmo, ou é a voz do coisa ruim. Porque de Deus não. Deus ele diz assim, eu não te chamo servo, eu te chamo amigo. A parte da amizade que é dele, ele já fez. Morreu na cruz por cada um de nós. Nos ajuda o tempo todo, nos deu a vida. Mas agora, se a gente quer ser amigo de Jesus, a gente tem que retribuir. A gente tem que fazer a nossa parte. É o que ele disse. Permanecereis no meu amor se fizerdes o que eu vos mando. Porque a amizade, ela tem que ser de mão dupla. Não existe amizade de um lado só. Pode ser até caridade, pode ser amor, mas amizade não. Amizade tem que ser mão dupla. Eu não posso dizer para vocês assim, eu sou muito amigo do Papa Francisco, porque eu gosto muito dele. Aí você fala, que legal, quando é que o Papa Francisco te conheceu? Eu falei, não, ele não me conhece não. Então não tem amizade. Pode haver admiração da minha parte para ele. Mas o contrário não, amizade não dá. Deus quer ser amigo de cada um de nós. Isso que ele disse para os apóstolos, ele disse para cada um de nós. Eu vos chamo amigos. Então cabe a nós retribuir essa amizade. Se a gente é amigo de Jesus, a gente passa tempo com Jesus. A gente vai contar a Ele, na nossa oração, as coisas boas que nos acontecem e as coisas ruins. Deus é a única pessoa em que é lícito a gente reclamar. A gente pode ir lá e falar, Deus, eu não estou desagradado disso, e vai e fala. Não tem problema, basta ver os salmos. Muitos salmos são reclamações contra Deus. Fala, Deus, está dando tudo errado, está tendo guerra, está tendo isso, está tendo aquilo. Deus é nosso amigo, Ele está lá para nos ouvir. Se tem uma pessoa que nos entende, mais até do que nós mesmos, é Deus. Aí está um amigo que nunca vai nos falhar. Então, meus irmãos, nessa confiança de que nós temos um amigo que é mais poderoso, que é Criador do céu e da terra, que é nosso Salvador, vamos fazer a nossa parte. Resumindo essa mensagem de Jesus, numa frase de Santo Antônio, talvez seja a mais famosa dele. O mundo está cheio de palavras e vazio de obras. Portanto, calem-se as palavras e falem as obras. Amemos a Deus e ao próximo de verdade, com ações.
Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.